Olá, meus irmãos, uma boa noite para todas. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esta é a oração da noite. Eu convido você a orarmos. Estou gradualmente retornando às orações, então estarei procurando orar toda a noite às 19 horas. Que Deus abençoe vossas vidas. Amados, diletos irmãos, eu quero trazer uma breve palavra sobre o que significa orai sem cessar. O que significa esta palavra? Orai sem cessar. Amados, orar sem cessar significa ter sempre o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus. Isto significa orar. Orar é criar intimidade com Deus. É buscar a ajuda de Deus em todas as situações da vida. Orar sem cessar é estar sempre consciente da presença de Deus e convidar Ele a participar de nossa vida. A Bíblia, ela é bem clara quando diz orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo o que fazemos, podemos nos lembrar de Deus e falar com Ele. Deus, Ele não está longe. Ele está junto de nós e quer fazer parte de nossa vida diária. Orar sem cessar é pedir a Deus para estar envolvido em cada momento de nossa vida. Orar também ficar atento para ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus estará nos respondendo. Precisamos então ouvir a Deus. Muitas vezes nós não paramos para ouvir a Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar através da sua palavra, para termos esse conhecimento. Orar também é ficar atento para ouvir então a Deus, aquilo que Ele quer dizer. Orar é uma conversa onde falamos e ouvimos. Se nós apenas falamos, então não é uma oração, é um monólogo. Se nós não pararmos para ouvir a resposta de Deus, então não é uma oração. Orar sem cessar é estar sempre atento para a vontade de Deus na vida diária. Por isso que em Colossenses, o apóstolo diz assim que desde o dia em que ouviu falar sobre a fé dos irmãos da igreja de Colosso, ele não cessava de orar por todos e pedir que todos fossem cheios do conhecimento e da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, por que devemos orar? Orar sem cessar significa orar não é ficar sempre repetindo a mesma coisa, nem ficar o dia todo no quarto orando. O Senhor Jesus, Ele ensinou, no livro de Mateus, capítulo 6,
versículo 7 até o versículo 8, acerca da oração. Ele diz assim que nós deveríamos entrar em nosso aposento, fechar a porta e orar a Deus que está em oculto. E Ele que está em oculto nos ouviria e nos abençoaria. Estou procurando aqui na Bíblia e vamos ler. É melhor ler do que muitas vezes eu falar. Mateus 6, versículo 7. E orando, disse ele: não useis de vã repetição como o gentil, que pensa que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a ele, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de vós lhe pedirdes. No versículo 6 ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e que está oculto, e teu Pai que vê que está oculto te recompensará. Então, essa oração, ela é uma oração particular. Muitas pessoas dizem: então eu vou ficar o dia inteiro trancado no quarto. Não. Orar sem cessar é tirar tempo para estar a sós com Deus em algumas situações. Então precisamos muitas vezes persistir na oração por certos assuntos. Mas orar continuamente é uma coisa que podemos fazer em todo o tempo e em qualquer lugar. Eu posso orar a Deus em qualquer lugar, no monte, na rua, no trabalho. Alguma coisa que podemos fazer é aprender a orar sem cessar. Então, como aprender? Uma das orações pode ser de agradecimento, agradecer. Sempre que nós acontece alguma coisa boa, ou lembramos de uma bênção, podemos agradecer a Deus por isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou procurar aqui. Eu gosto de, como eu estou retornando à oração da noite, nós vamos aprender através da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, devemos aprender a agradecer. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é orar sem cessar. O segundo passo é agradecer. O terceiro passo é pedir ajuda a Deus. Quando muitas vezes estamos frustrados, desanimados, ou enfrentando alguma situação difícil, podemos pedir ajuda a Deus para superar os problemas que surgem em nossa vida. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler. Nisto, não estejais inquietos por coisa alguma, mas ante a vossa petição seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Muito bem, amados. Eu vou trazer também uma quarta maneira de estarmos orando a Deus. É usar a nossa fé para abençoar. Quando vemos nossos amigos e parentes muitas vezes padecendo, podemos agradecer a Deus por sua vida e pedir sua bênção sobre sua vida. É abençoar. É abençoar essas pessoas. Isso está em Colossenses, capítulo 4, estou procurando aqui, versículo 12, está escrito assim.
capítulo 4, versículo 12. Saudo-vos Epáfrodito, que é de vossos servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vós conserveis firmes, perfeito e consumado em toda a boa vontade de Deus. E muitas vezes é necessário perguntar a Deus o que Ele acha acerca de nós. Quando estamos tentando formar opinião, podemos pedir ajuda de Deus para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, amados, hoje eu vou deixar somente aqui. Vamos ler o último versículo, livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. Está escrito assim, Tiago 1, versículo 5. E já vamos entrar em oração. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá literalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Muito bem, amados. Então vamos entrar agora na presença de Deus. Estou procurando trazer passo a passo um mini estudo para nós crescermos na graça, no revestimento e no conhecimento de Deus. Então vamos orar agora. Eu estou praticamente em cima da hora. Então oremos a Deus. Pai Celestial, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu entro, Senhor, em Tua presença. Eu entro, ó Deus, em Tua presença usando a minha fé, em o nome do Teu amado Filho. O Senhor Jesus disse certa feita, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nesta noite, Pai, eu venho pedir a bênção do Senhor sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa vida sentimental. Eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, onde possamos sossegar tranquilamente, repousando. O salmista disse, deitei em paz e acordei em paz, porque o Senhor permitiu. Então que nós possamos deitar em paz, levantar em paz. Eu oro, meu Deus, que o Senhor abençoe a nossa noite de sono. E que o Senhor visite aquele, Pai, que muitas vezes está sofrendo, tem insônia, tem pesadelo. Muitas vezes rola a noite toda de um lado para o outro e não consegue conciliar o sono. Muitas vezes um espírito de ansiedade, de angústia, tomou conta do coração e da mente desse meu irmão, levando ele à depressão. Então eu oro, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe este meu irmão, conceda a ele uma noite reparadora. Abençoe esta minha irmã, conceda a ela uma noite de descanso. Eu oro, meu Deus, por aqueles que estão hospitalizados, que estão no leito da enfermidade, por aqueles que estão entubados, Pai, por aqueles, ó Deus, que precisa de um aparelho para respirar, porque o seu pulmão muitas vezes está comprometido, e o seu pulmão estando comprometido não está oxigenando, fazendo a oxigenação certa. Então eu oro por esse meu irmão, Pai. Eu oro por esta minha irmã, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu oro, Senhor, pelo projeto Família,
A família necessita do Senhor, que o Senhor atua dentro do lar, dentro do seio da família. Nos abençoa, Senhor. Eu oro, Deus, pela prosperidade de cada irmão, de cada irmã. Que os irmãos possam prosperar em toda a área, Pai. Eu quero repreender espírito familiar. Eu quero usar a minha fé para repreender espírito de angústia, espírito da depressão, espírito causador da insônia, espírito causador de pesadelo. Eu uso minha fé em nome do Senhor Jesus para expulsar esses espíritos da vida do meu irmão, da minha irmã, que foram cometidos por este mal. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão muitas vezes encarcerados, Pai, nos presídios, cumprindo sentença, Pai. Alguns injustamente, outros estão ali porque praticaram crime, Pai. Então estão ali não injustamente, mas porque cometeram algo que agora a justiça o condenou. Mas que essas pessoas tenham, Senhor, uma nova oportunidade de arrependimento para voltar à sociedade e para ser inserido novamente em sociedade, Pai. Que essas pessoas se convertam, tenha tempo de arrepender-se de tudo aquilo que praticou. Eu oro, meu Deus, pelos profissionais, principalmente, Senhor, por aqueles que estão trabalhando no período noturno, os guardas noturnos, os porteiros noturnos, os vigilantes noturnos, os policiais que estão fazendo patrulhamento noturno, os que estão enquartelados muitas vezes nos quartéis, que estão servindo a pátria, mas nesta noite estão em prontidão, Pai. Eu oro, Deus, por aqueles que estão em alto mar, navegando nesse período noturno. Eu oro, Deus, pelas pessoas que estão muitas vezes no ar, em aeronave, transitando no espaço, muitas vezes no período noturno, Pai. Eu oro, meu Deus, pelos trabalhadores da saúde que estão cumprindo o seu plantão noturno. Eu peço, meu Deus, pelas pessoas que estão muitas vezes ali dentro do hospital acompanhando o paciente, Pai, e que estará passando muitas vezes a noite toda sentado numa cadeira, porque o hospital não fornece leito para os acompanhantes, Pai. Então, que, ó Deus, guarda essas pessoas, livra, Senhor, da contaminação hospitalar. Existe muita bactéria nos ares. Então guarda. Minha filha Simone está indo neste momento ali, Pai, no hospital para estar ao lado do Cícero, que está hospitalizado. Visite o Cícero, Pai. Guarda ele no teu átrio santo. Faça com que a saúde dele venha ser restaurado, Pai, para ele vencer esse momento crítico da sua saúde. Eu apresento o meu lar, Pai, apresento a minha família, apresento a minha esposa, apresento a minha filha Silene, que está em Portugal. A minha filha Simone, eu já disse, está ali no hospital. Então, o Rodrigo esta noite estará sozinho no seu lar, com a Isabela e a Helena. O Rodrigo estará cuidando das crianças. Abençoa o Carlos. Abençoa minha sogra, Pai. Permita que ela tenha uma noite saudável. Esta noite, minha sogra, minha esposa, a minha filha, a filha do Cícero, não conseguiram conciliar o sono. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos conceda uma noite de paz. Eu louvo a Ti, Pai, por causa que o Senhor é benigno para conosco. Eu agradeço, Senhor, e peço, Pai, que permaneça em nossa vida, porque a Tua palavra diz: orai sem cessar. Em todo instante devemos dar graça a Ti. Então eu te agradeço,
Em nome do Senhor Jesus eu digo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Se você colocou seu copo com água, faz igual eu. Vou tomar agora meu copo com água. E tenha uma noite de paz. Amém.